Queridos amigos e amigas, com muita alegria, estamos aqui para mais um episódio de estudo do livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Marcelo Orsini e eu, a convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, estamos estudando essa obra tão importante que a espiritualidade nos trouxe a partir de 1940. Emmanuel, no prefácio, explica, usando a simbologia de um triângulo, que a doutrina espírita é como se fosse um triângulo de forças: ciência, filosofia e religião. Nestes episódios, até o presente momento, estamos estudando questões relacionadas à ciência. E hoje nós vamos abordar as ciências abstratas e especializadas. Muito bem, Otávio. Vamos então para a única questão relacionada com as ciências abstratas, que é a questão número 69, na qual foi perguntado ao espírito Emmanuel o seguinte: no quadro dos valores espirituais, qual a posição das ciências abstratas, como a matemática, a estatística e a lógica, por exemplo, que requerem o máximo de método e observação para as suas atividades dedutivas? Emmanuel começa a resposta explicando que a matemática e a estatística, medindo, calculando e enumerando o patrimônio das expressões materiais, e a lógica, por sua vez, orientando as atividades intelectuais do homem nas contingências de sua vida no planeta Terra, estão mais nos auxiliando nas questões da vida material. Porém, ele continua nos mostrando que não podemos ignorar a cooperação destas ciências nos postulados educativos. Por quê? Porque elas nos ajudam a adestrar as nossas inteligências e isso vai dilatando a espontaneidade dos espíritos de maneira a facilitar a nossa compreensão dos valores da vida aqui no planeta Terra, mas, diz Emmanuel, temos que reconhecer que as suas atividades destas ciências são quase todas circunscritas ao ambiente do mundo terrestre. Portanto, diz ele, são processos, são meios, é como se fossem assim, ferramentas, instrumentos que o homem, na verdade, vai utilizar para atingir a ciência da vida. Essa, sim, em suas mais profundas revelações espirituais. E aí ele conclui dizendo: ciência essa que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análises das organizações existentes na Terra. Em resumo, matemática, estatística e lógica são ferramentas que vão nos auxiliar a ir compreendendo as verdades eternas. Aí, Marcelo, vamos adentrar nas questões que são feitas ao espírito de Emmanuel no tocante às ciências especializadas. Então, gostaria de te perguntar o seguinte: as ciências especializadas, como a astronomia, meteorologia, botânica e a zoologia, foram criadas pelo esforço do espírito humano na evolução das ciências fundamentais? Bem, Otávio, Emmanuel esclarece o seguinte, que como atividades complementares das ciências fundamentais, que são química, física, biologia, psicologia, sociologia, as quais nós já apresentamos o conteúdo da obra em vídeos anteriores. Então, esses estudos especializados dessas ciências agora citadas representam um conjunto de conquistas do espírito humano, segundo Emmanuel, no sagrado labor da entidade abstrata a que chamamos, e ele põe entre aspas, civilização.
Então, são conquistas das civilizações, o arcabouço de conhecimentos relacionados a essas atividades complementares das ciências especializadas, como as citadas, né? Astronomia, meteorologia, botânica, zoologia. Ainda segundo Emmanuel, tais esforços constituem a catalogação das pesquisas e realizações propriamente humanas, mas convergem para a ciência integral no plano infinito, onde se irmanarão com os valores morais da glorificação do homem redimido. Então, apesar de que são ciências consideradas para catalogação de conhecimento, e realmente, à medida que a ciência evolui, a astronomia, por exemplo, cada vez mais aumenta o seu espectro de observações, a meteorologia, idem, a botânica, a zoologia, tudo isso está dentro desse mesmo princípio, né, de se arquivar cada vez mais maiores conhecimentos sobre cada assunto especializado, mas todas essas estão integradas com os valores morais na evolução humana. Aí, Otávio, a questão seguinte, 71, foi questionado o espírito Emmanuel do seguinte: como julgar a posição da Terra em relação aos outros mundos? Essa é uma pergunta fundamental para a nossa reflexão, porque a gente precisa entender onde estamos, não só fisicamente, mas em termos de estágio evolutivo. Então, Emmanuel vai explicar o seguinte: a grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que possamos assinalar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra. Então, de uma maneira profunda, Emmanuel está dizendo assim: olha, a Terra é um grão de areia na obra de criação de Deus. Isso é importantíssimo para que a gente tenha mais humildade, né? Muitas vezes nós nos achamos, nos matamos em busca de poder político, de riqueza, sem saber que estamos aqui provisoriamente num planeta escola extremamente singelo, perto da grandeza da obra de Deus. É isso que ele está nos mostrando. E aí ele vai dizer que no turbilhão do infinito, porque a obra de Deus é infinita, o sistema planetário centralizado pelo nosso Sol é excessivamente singelo, constituindo um aspecto muito pobre da criação. Basta lembrar, diz Emmanuel, que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um Sol 5.800 vezes maior que o nosso astro do dia. Sem esquecermos que a Terra é 1.300.000 vezes menor que o nosso Sol. Então, são números, né, que nos assustam e mostram a pequenez que é o nosso planeta. Claro que Emmanuel não quer nos diminuir. A Terra é uma casa maravilhosa. Ele apenas está nos colocando, né, no nosso devido lugar e nos apresentando a grandeza da obra de Deus. E aí ele conclui: nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo, apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos, de todos os matizes, os quais, no afã de assambarcarem patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Então, aqui Emmanuel está nos convidando mais uma vez à humildade e dizendo que ele, enquanto um espírito que está à nossa frente em termos de evolução moral, se apieda de nós, que muitas vezes ficamos correndo atrás de poeira, né? No campo empresarial, no campo da política, enaltecendo a nossa vaidade, o nosso orgulho, e usou essa expressão polichinelo, né? Não é aquele exercício físico, não, né? Polichinelo aqui
É uma espécie de um ator assim meio ridículo que está ali, né, digamos assim, Emmanuel usa quase com a linguagem caricatural, né, para mostrar que quando a gente concentra as nossas energias nesses valores materiais, ignorando a grandeza da obra de Deus, nós, infelizmente, galgamos, né, para o campo do ridículo mesmo. Dando sequência, então, Marcelo, existem planetas de condições piores que as da Terra? É interessante, né? O que a doutrina espírita nos possibilita, né? Você fazer esse tipo de pergunta para um espírito evoluído como Emmanuel e ter a certeza, a segurança da resposta. Porque, de outra forma, como é que a gente ia saber essas coisas, né? Só se for através de sonho, de fantasia, porque os nossos aparelhos de observação astronômica, eles não descobriram ainda outras civilizações, sequer descobriram vida em outro orbe. Mas Emmanuel, então, está perguntando sobre as condições de vida em outros ambientes astronômicos. E ele responde assim, que existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso, ou seja, que a Terra. E que, no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. Então, recordando aí o termo usado pelo Otávio, né? A Terra, nossa escola, escola para os espíritos humanos do nosso nível evolutivo. Então, um campo de aprendizado, mas um campo alegre, formoso. Aí Emmanuel observa, o único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem avassalado pelo egoísmo. E nós sabemos perfeitamente que todas as criaturas que coabitam o planeta Terra e que não são da espécie humana, do nosso nível evolutivo espiritual, estão os animais, os vegetais, os minerais, eles não provocam nenhuma destruição que não seja aquela já prevista para o equilíbrio do próprio planeta. Mas um homem destoa, porque ele, como foi mencionado, pelo egoísmo, ele quer riquezas, ele quer poder, ele quer conquistas territoriais. E assim ele vai degradando a natureza e tirando toda essa harmonia. Prosseguindo, Emmanuel diz: conhecemos planetas onde seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Então, ele explica até esse ponto que há orbes onde os habitantes têm muita dificuldade em obter elementos básicos para a sua subsistência. E estão ali como degradados, ou seja, prisioneiros temporários nesses ambientes, nesses planetas. Aí ele dá o desfecho. Entretanto, no vosso, falando da Terra, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Então é aquela situação, né, de você desprezar aquilo que você já possui ou que tem em abundância. Não reconhecer pela humildade essa bondade divina em ter nos oferecido todos esses recursos. Porque quando nós nos colocamos numa condição de maior simplicidade, obediência e humildade, aí nós devemos ser realmente gratos a Deus por todos os recursos que Ele nos oferece, inclusive o corpo físico, que é o primeiro presente que nós recebemos da vida. Porque nós somos espíritos, somos seres espirituais, recebemos um corpo de carne para habitar aqui esse planeta temporariamente. Então isso
Todas essas colocações vêm mostrar para nós o quanto nós devemos ser gratos e auxiliarmos na preservação dessa casa, dessa escola onde nós habitamos. Otávio, 2 perguntas agora para você. A humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes? E na diversidade de suas experiências, o espírito é obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe? Vamos ver o que o benfeitor nos esclarece. Na primeira pergunta, ele responde que, em termos de expressões físicas, semelhante à analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender, por humanidade, a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E, examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Então, Emmanuel está nos dizendo que somos, sim, todos membros de uma família universal. Porém, quando Marcelo falou há pouco que o homem ainda não identificou com seus equipamentos, naves espaciais, telescópios, etc., vida fora do orbe terrestre, é exatamente porque nas expressões físicas é impossível fazer essa analogia entre os mundos. E aí a resposta à segunda pergunta que foi formulada também vai nos auxiliar, porque perguntou-se para Emmanuel, lembrando que o espírito é obrigado a se adaptar às condições fluídicas de cada orbe, esse é o imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos dentro das leis do aperfeiçoamento. Ou seja, sim, muitas vezes em outros orbes, as condições fluídicas são diferentes. E por isso mesmo, os equipamentos que a ciência humana já inventou até o presente não são capazes de detectar. Claro que isso vai se modificando ao longo da evolução. Mas é óbvio, né, se a gente fizer uma analogia com uma cidade, que as condições de um prédio no centro da cidade podem ser muito diferentes das condições de uma casa num bairro distante. Agora, imagina isso ampliado para o universo infinito criado por Deus, né? É muito interessante refletir sobre isso. Dando sequência, Marcelo, o homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? É um desejo ousado este, né? Porque quando nós observamos a casa paterna, o espaço sideral, a nossa localização, nos parece óbvio que Deus colocou o nosso planeta no sistema solar num ponto bem isolado, bem distante de outros mundos. Entendemos nós que justamente para que a gente resolva os nossos assuntos bem resolvidos antes de partirmos para novas conquistas mais distantes. Levante-se em conta que uma sonda que foi lançada para explorar Plutão, ela levou 10 anos para alcançar esse que era considerado um planeta, não é? Então, tudo nesse sentido vai ser demorado, vai exigir muito esforço humano, e nós sempre julgamos haver um desequilíbrio muito grande entre os avanços tecnológicos e os imensos recursos materiais que são despendidos para promover essas explorações espaciais, em contraste com várias civilizações na Terra que ainda estão em condição não é de pobreza, não é de miséria. Então, será que o homem não deveria primeiro resolver, dentro do sentido crístico de amor ao semelhante, as questões internas, primeiro para depois partir para isso? É uma boa pergunta.
Mas vamos ver o que o mentor Emmanuel respondeu a respeito disso, se haverá êxito nessas possibilidades de exploração interplanetária. Ele disse assim: pelo menos enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Que dizemos do homem que, sem dispor a ordem na própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos? Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho? O insulamento da terra é um bem inapreciável. Então vem aí Emmanuel reforçar que não é à toa que nós estamos isolados aqui no nosso planeta. E prosseguindo, observemos as expressões do progresso humano movimentadas para a guerra e para a destruição, nos triunfos da força, e rendamos louvores ao Pai Celestial por não haver dilatado no orbe terreno os processos de observação das suas vaidosas criaturas. Então, ainda bem, né, que nós estamos isolados, porque se nós fazemos a destruição interna, que dirá quando formos para outros planetas? Então, nós precisamos aprender muito ainda, né, antes de alcançarmos tais conquistas. Otávio, poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados mais tarde pelos homens? Emmanuel responde o seguinte: os fenômenos meteorológicos, incontroláveis pelas criaturas humanas, não o são pelos prepostos de Jesus, que buscam dispô-los de acordo com os ascendentes espirituais a serem observados em todos os processos evolutivos. Isso é muito interessante, porque para um cientista materialista, ele vai dizer que os fenômenos da natureza acontecem por causas físicas, químicas, biológicas, etc. Só que Emmanuel está nos mostrando que todos estes fenômenos têm causas anteriores e são coordenados por prepostos de Jesus. Isso nos dá uma consolação, uma tranquilidade muito grande, para a gente saber que, seja uma tempestade, um tsunami, um terremoto, está tudo sob a tutela dos prepostos do Cristo. Então, isso ajuda a serenar os nossos corações, mesmo diante de condições muito adversas, né? Mas ele continua: não olvidemos, ou seja, não vamos nos esquecer, contudo, que a Terra é uma escola. Se não é possível conceder, por enquanto, um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, então aqui reforça o que o Marcelo acabou de explicar. Por que que Deus ainda não permitiu que a gente conquiste, né, Marte ou outros orbes? Porque nós somos rebeldes e preguiçosos. Então, se a gente já está destruindo o planeta Terra, que dirá se a gente sair do nosso cercadinho, né, para usar uma metáfora? Mas isso será possível um dia, quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força em benefício de todos. Então, quando a gente for capaz de domar as nossas más inclinações, o nosso egoísmo, a nossa rebeldia, a nossa sede de dominação, as nossas possibilidades vão sendo ampliadas por Deus, a ponto até de poder controlar fenômenos
meteorológicos, o que hoje ainda não é possível, porque provavelmente, se já tivéssemos essa condição, usaríamos como armas para afrontar outros países e outros povos. Então, ainda não temos evolução moral para tanto. Os espíritos, Marcelo, se preocupam com a botânica? A resposta de Emmanuel é maravilhosa, porque ele começa dizendo assim: na botânica encontrais as mesmas incógnitas dos princípios, apenas explicáveis pelos fatores transcendentes, o que prova a atenção do plano espiritual para com o chamado reino dos vegetais. Porque realmente uma coisa é a gente observar a vida vegetal, é a gente aprender como que ela funciona, através de observação, de experiência, de cruzamentos, de enxertos, de vários tipos de substâncias que podem auxiliar o desenvolvimento da botânica. Mas tem elementos transcendentes, existe uma comunicação entre as plantas, existe na verdade, uma comunicação entre as plantas e o reino dos animais, o reino dos minerais, e também com o nosso reino hominal. Mas isso são fatores transcendentes que o homem ainda não conquistou, mas Deus já colocou à nossa disposição. Então, o que nós precisamos, por enquanto, é respeitar e observar que existe esse campo que está ainda bem adiante de nós em termos de compreensão, em termos de entendimento. E Emmanuel prossegue dizendo assim: esse departamento da natureza, campo de evolução como os outros, recebe igualmente o sagrado influxo do Senhor, através da assistência de seus mensageiros, desde os pródromos, palavra difícil de falar, quer dizer indícios, prenúncios, da organização planetária. Recordai-vos de que o homem é discípulo numa escola que seu raciocínio já encontrou organizada pela sabedoria divina. E em nome daquele que é a origem sagrada das nossas vidas, amai as árvores e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos dos céus. Então, se nós desejamos, no campo evolutivo, continuar habitando o planeta Terra, após a nossa desencarnação nos ciclos reencarnatórios por vindouros, ou habitarmos planetas mais evoluídos, nós vamos necessariamente ter primeiro que passar por esse sentimento de respeito e dignificação do reino vegetal. E a botânica é todo o conhecimento humano para poder cuidar, classificar, catalogar e compreender como que funciona esse reino maravilhoso. E aí, Otávio, vamos agora para a zoologia. Ela é também objeto de atenção dos planos espirituais? Sem dúvida. Emmanuel vai explicar que também a zoologia merece o zelo da esfera invisível. Mas aí ele vai fazer uma advertência muito interessante. Ele diz assim: é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência aos homens, convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais, dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Então, olha só, uma advertência trazida em 1940. Nós, já do reino nominal, devemos cuidar dos animais como um pai, uma mãe cuida da sua prole. E ele vai além, ele diz assim: os reinos da natureza, aliás, são campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los
mais sob a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos. Então, se por um lado, nessas últimas questões, ficou claro que os planos espirituais cuidam de tudo, botânica, zoologia, aqui Emmanuel está dizendo, olha, mas não terceirizem para os espíritos aquilo que é responsabilidade de vocês. Então, nós aqui encarnados é que temos essa missão principal de cuidar dos irmãos de outros reinos, no caso da zoologia, os animais. Razão porque, conclui Emmanuel, responderão perante as leis divinas pelo que fizerem em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Então, os animais, seja um boi, seja um passarinho, seja qual for, não são objetos. Eles são irmãos de outro reino, a quem devemos amar e amparar. E nós responderemos, inclusive, pela maneira com as quais tratamos esses irmãos. E aí, para fechar o nosso episódio, Marcelo, a questão 79 indaga ao benfeitor como interpretar nosso parentesco com os animais. É uma abordagem também magnífica que Emmanuel nos traz. Nós vamos então fazer a leitura, porque consideramos que suas palavras são extremamente ricas na explicação dessa questão, nossa relação com os animais. Ele inicia dizendo assim: considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal, como por nossa vez alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. Então, fazendo aqui uma pausa, uma intromissão na resposta de Emmanuel, ele está dizendo aqui que os animais têm um longo caminho pela frente em termos evolutivos e que haverão de, sei lá daqui quanto tempo, né, alcançar os seus espíritos o reino hominal, ou seja, vão conquistar a razão, o raciocínio, a noção de Deus, o conhecimento de si mesmos, que é o que nós já temos conquistado. E podemos deduzir que o nosso princípio inteligente partiu outrora desses reinos inferiores ao nosso. Mas não devemos, de forma alguma, imaginar uma descendência direta do macaco com o homem, como muitos apressadamente já querem estabelecer. Porque essas ligações, essas experiências reencarnatórias, seja no reino animal, seja no reino hominal, elas demandam milênios, como está dito. Não são coisas feitas assim de imediata. Nós nunca vamos haver de encontrar aqui o elo perdido, porque as reencarnações são feitas em diferentes orbes. Não está tudo aqui configurado no nosso planeta Terra. Então, prosseguindo, Emmanuel diz que no quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que vos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. Aí ele completa dizendo: o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão e o anjo é divindade. Então nós vemos aí que nós estamos inseridos nessa cadeia. Interessante que o homem que já é razão, ele tem herança do mineral, que é atração, do vegetal, que é sensação, do animal, que é instinto. E todos nós, nesse conjunto, almejamos a divindade. O reino de Deus está dentro de vós, como disse o mestre.
e haveremos de conquistar esse reino, que é justamente a pureza espiritual no grau mais evoluído possível de progressão moral. Para encerrar, Emmanuel nos convoca dizendo assim: busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Assim, queridos irmãos, encerramos mais este capítulo de nosso estudo. Que Deus nos abençoe e que vocês estejam conosco na continuação desta série. Muita paz. Um abraço.